Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos lidar com uma das tensões mais famosas do Novo Testamento. Tiago contradiz Paulo quando diz que a fé sem obras é morta? Como entender Tiago, capítulo 2, que diz que o ser humano é justificado pelas obras e não somente pela fé, quando Paulo insiste repetidamente que somos justificados pela fé e não pelas obras da lei? Vamos analisar com profundidade, clareza e fidelidade bíblica. Daniel, essa é uma dúvida que acompanha leitores há séculos. À primeira vista, parece mesmo que Paulo e Tiago estão dizendo coisas opostas. Paulo diz que as obras não justificam, e Tiago diz que as obras justificam. Então, qual dos dois está certo? Ou existe alguma forma de entender que ambos falam de aspectos diferentes da mesma verdade? Excelente pergunta, Damares. E o ponto central para resolver essa aparente tensão é entender o problema que cada apóstolo está combatendo. Paulo escreve combatendo o legalismo, a ideia de que alguém pode ser salvo cumprindo a lei. Tiago, por outro lado, combate o antinomianismo, a falsa fé, a fé morta, que produz nada. Ambos defendem a mesma verdade, mas aplicam essa verdade a erros diferentes. Isso muda tudo. Isso significa que Paulo está respondendo pessoas que confiam nas obras como meio de salvação. E Tiago está respondendo pessoas que dizem crer, mas cuja vida não demonstra fruto algum. Em outras palavras, Paulo combate salvação pelas obras, enquanto Tiago combate salvação sem transformação. Exatamente, Damares. Paulo diz: o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos capítulo 3, verso 28. Ele está mostrando que ninguém, absolutamente ninguém, pode conquistar o favor de Deus por meio de desempenho moral. Já Tiago diz: a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 26. Ele está mostrando que uma fé que não produz mudança de vida não é fé verdadeira. Paulo explica a raiz da salvação. Tiago explica o fruto da salvação. Eles não estão em conflito, estão olhando para direções diferentes do mesmo processo. Isso fica ainda mais claro quando percebemos algo importante. Tiago nunca diz que as obras são a causa da justificação. Ele diz que as obras são a evidência, a manifestação externa, a prova de que a fé é viva. Ele não está falando de obras antes da fé, mas de obras depois da fé. Muito bem observado. E Tiago até usa a mesma linguagem que Paulo usa em Efésios capítulo 2. Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de obras. Mas logo em seguida, no versículo 10, ele diz: somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para obras. Ou seja, a fé salva, mas essa fé nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de obras. Ou como os reformadores diziam: somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha. E quando Tiago usa o exemplo de Abraão, ele está descrevendo o mesmo homem que Paulo usa como modelo de justificação pela fé. Mas cada apóstolo usa Abraão em momentos diferentes da vida dele. Paulo se refere a Gênesis capítulo 15. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Já Tiago se refere ao capítulo 22, Abraão oferecendo Isaque. Ou seja, Tiago mostra a fé sendo completada pelas obras, não causada por elas. Exatamente. Paulo fala da justificação diante de Deus, de como alguém se torna justo. Tiago fala da justificação diante dos homens, de como a fé se torna visível. A fé que salva é a fé que transforma, é a fé que se expressa, é a fé que produz frutos de arrependimento, como João Batista pregava. Tiago não está corrigindo Paulo, está corrigindo quem distorce Paulo. E isso também fala ao cristão moderno, porque existe sim o perigo de um cristianismo superficial, que diz, eu creio, mas não se submete ao Senhor, não vive em santidade, não ama o próximo, não busca a Deus, não se arrepende. Tiago está nos lembrando que a verdadeira fé é viva, atuante e obediente. Ela não é perfeita, mas é real. E a verdade é que essa doutrina não é apenas teológica, ela é profundamente pastoral. A fé salvadora não é apenas declaração intelectual, não é apenas dizer eu creio. É confiar, depender, se render. A fé gera transformação, porque quem a produz é o Espírito Santo. Uma fé que nunca muda a vida não é fé bíblica. A fé é a raiz, os frutos são as obras. O fruto não causa a raiz, mas revela sua existência.
Esse entendimento traz equilíbrio, não traz peso, porque não estamos falando de perfeição moral, mas de nova direção de vida. O cristão verdadeiro tropeça, mas se levanta. Ele luta contra o pecado, mas não o abraça. Ele busca a santidade, ainda que imperfeitamente. Isso é fruto da fé viva que Tiago descreve. Por isso, quando perguntamos, Tiago contradiz Paulo? A resposta reformada é clara: não. Eles não são adversários, mas aliados. Paulo enfatiza como somos salvos. Tiago enfatiza como a salvação se torna visível. Paulo destrói o orgulho humano. Tiago destrói a fé falsa. Paulo mostra o caminho da salvação. Tiago mostra o resultado da salvação. E juntos, eles nos ensinam que a graça que salva também transforma. Que essa compreensão renove a sua confiança na palavra de Deus e fortaleça a sua caminhada cristã. A fé verdadeira sempre frutifica, não porque somos fortes, mas porque Cristo vive em nós. E onde Cristo habita, o Espírito Santo produz vida. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Textos Difíceis, Verdades Claras. Que o Senhor abençoe sua vida e o ensine a viver pela fé para a glória de Cristo. Até o próximo episódio. Que Deus te guarde e te fortaleça.